Amém, Maxwell. Eu vou deixar os versículos chaves, né, para você estar pesquisando. E eu vou deixar um comentário, um breve comentário daquilo que Deus colocou no meu coração, de algumas coisas que eu me lembro sobre a ideia principal do texto a ser aplicado. O Evangelho é de João, o capítulo é 4, nos versos 13 e 14. São os versos chaves. Mas para começar a introdução da mensagem, a gente volta um pouquinho, os versículos antes. O verso 7 diz que uma mulher vai buscar água em um poço. Chegando lá, um judeu lhe pede água. O contexto dessa história diz que os judeus não conversavam com os samaritanos. Somente aquele não era um judeu comum. Aquele era o Cristo de Deus. O nome sobre todos os nomes. A resplandecente estrela de Davi. O leão da tribo de Judá. Se o dono do ouro e da prata pediu água a uma prostituta, você acha que não tem nada para oferecer a ele? Acha que ele não te pediria nada? E até quando você irá continuar negando aquilo que Cristo está te pedindo, meu irmão? No verso 4, era necessário passar por Samaria. No verso 4, você vai ver ali no texto escrito bem assim: portanto, era necessário passar por Samaria. Tem crente que é assim. Se não conversa com o outro, evita até passar na rua dele. Se não se dá com fulano, evita até de olhar nos olhos da pessoa. Mas quem tem a palavra da reconciliação escrita em 2 Coríntios, capítulo 18, versículo 19, não tem disso não. Tá te perseguindo? Tu tá orando por ele. Tá passando na rua dele. Tá falando mal do seu ministério, de você, da sua família. Você tá olhando nos olhos dele e tá perdoando a ele. Fala pros outros que você é inimigo dele. Fala que ele é teu inimigo. Você tá orando por ele. Você tá intercedendo pela vida dele. Tá pedindo para Deus transformar a vida dele. Porque você tem a palavra da reconciliação. Porque você é cheio, porque você é fonte. Pessoas, elas só vai te dar aquilo que elas têm para dar. Crente é assim. Se o crente não tem para dar, ele não vai te oferecer. Você só vai oferecer aquilo que você tem para dar. Não vai pensando que crente vazio vai perdoar. Crente vazio vai te entender. Crente vazio vai te escutar. Crente vazio vai te oferecer. Crente vazio não tem nada para dar. Agora, o crente, quando é fonte, ele jorra. Você lembra de Davi? Davi, ele vai pedir a Deus assim, ó, no livro de Salmos, capítulo 3, versículo 4. Unge a minha cabeça com óleo, para que o meu cálice se transborde. Tem crente que ele está até cheio, mas é só para ele. Ninguém é mais contagiado pela unção que Deus deu a ele. Ele é cheio da unção, mas só para ele. Ele tem um bom carro, mas é só dele. Ele tem uma casa cheia de quartos, mas os quartos até vazios, mas é dele. Ele tem até uma conta pomposa, mas é dele. Ele tem até unção para pregar, mas para ele. Tem unção para cantar, mas para ele. Ninguém mais é abençoado. Unge a minha cabeça com óleo para que meu cálice se transborde. E além, borda das bordas. Davi está falando assim, ó, me unja, Senhor Deus, para que outras pessoas sejam ungidas também. Me unja para que outras pessoas sejam abençoadas. Abra as portas para mim, para que eu abra as portas para as outras pessoas. Me use para que outras pessoas sejam usadas também. Ele está falando bem assim, unge, me levanta, me separa para o teu ministério, para que eu venha transbordar e todo mundo que estiver ao redor venha ser contagiado pela unção que o Senhor tem me dado. Mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que passar na rua dele? Por que eu tenho que olhar no olho dele? Por que eu tenho que perdoar ele? Por que eu tenho que passar por isso? Verso 7. Porque era necessário passar por Samaria. E se Deus mandar se humilhar, pedindo água ao seu inimigo, se humilhe. Mas você vai entender que na humilhação de hoje,
Você se humilhando diante da potente mão do Senhor, perante um homem, será testemunho semeado tanto em Jerusalém como em toda Samaria, toda a Judéia, toda a Samaria, até os confins da terra. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Isso é só a introdução. O que aconteceu aqui? O que aquela mulher tinha para oferecer é o que a maioria das pessoas podem oferecer. Água para matar a sede. No momento, ao indagar a Jesus, como ele, sendo judeus, pediria água a uma mulher samaritana, Jesus diz para ela: se você soubesse quem te pede, você me pediria água e lhe daria água viva, que jorra para a vida eterna. Sabe o que ele está dizendo? Do que você será fonte. Ele está dizendo que você será fonte. Mas a água viva, que é o Espírito Santo, vai saciar a gente sedenta de Deus para a vida eterna. Sabe o que ele está tentando dizer para a mulher? Que você vai ser fonte. Mas a água viva, que é o Espírito Santo, vai saciar gente sedenta de Deus para a vida eterna. Glória a Deus. Pega isso aqui. A mulher todo dia ia buscar água no poço. Ela tinha com que tirar água. Jesus não tinha. Para Jesus beber água, pediu a ela que tinha o balde. Mas para ela beber da água que Jesus tinha, ela não tinha o balde que Jesus tinha. Pegou isso aí? A mulher todo dia ia buscar água no poço. Ela tinha com que tirar a água do poço. Jesus não tinha. Por isso que Jesus pediu a ela. Mas para Jesus beber a água, pediu a ela que tinha um balde. Mas para ela beber a água que Jesus tinha, ela não tinha um balde e teve que pedir Jesus. Existem coisas que Jesus Cristo vai pedir a você para que você peça algo a Ele. Ou seja, Jesus Cristo vai te pedir que você o adore. Você vai pedir a Jesus Cristo que te dê graça, que te dê unção para você o adorar em minhas dificuldades, em minhas tribulações. Jesus Cristo vai te pedir, você vai pedir a Jesus Cristo o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Jesus Cristo vai te pedir que você abandone o adultério, que você deixe de viver em cima de um monte cheio de pecado, passando profecia, que é do capeta, que não é de Deus, que você adore Ele em espírito e em verdade, mesmo que seja no churi, no CDPV, mesmo que seja na prova, mesmo que seja no leito, mesmo que seja quando a mulher abandonar, mesmo quando seja extraído pelo pastor, mesmo quando seja extraído por aquele que você mais ama. Tem coisas que Jesus Cristo vai te pedir. E tem coisas que você vai ter que pedir a Jesus Cristo, que você não vai achar em qualquer poço. E tem muito poço por aí, dizendo que é poço de Jacó, poço de Abraão, poço de Isaac. Mas existe coisa que só Jesus Cristo, só tendo um encontro com Ele, você vai ter. Vamos prosseguir. Você não entendeu, você vai entender. Jesus vai te dar o balde, Jesus vai dar o balde para ela. Pegar água aqui. Quer ver Jesus dar o balde para ela? Fala assim: ei, vai, chama o teu marido e vem, que eu vou te dar água aqui. Conversar com Deus é assim. Não tem como você estar conversando com ele e mentindo para ele, achando que está enganando ele. Porque o Espírito de Deus, ele vai te revelar a verdade. A palavra de Deus vai dizer assim no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, que o homem espiritual, ele discerne tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque o Espírito de Deus, que sonda as profundezas de Deus, ele revela o que está no coração do homem. Aí o Senhor responde, aí a mulher vai dizer: Senhor, eu não tenho marido. Jesus responde: disseste bem, porque já tiveste 5, e o que agora tem não é seu. Pegou? Pegou aí? Aí é a primeira descida do balde para poder pegar água viva, que é o Espírito Santo. Tem que parar de querer ter aquilo que não é seu. Tem que deixar
o pecado, o adultério, a fornicação, a cobiça, o olho gordo, o olho grande, querer ter unção do seu irmão, querer ter o ministério do seu irmão, querer ter o carro do seu irmão, querer ter a família do seu irmão, querer ter o chamado do seu irmão, querer ter a mulher do seu irmão, querer aquilo que é do seu vizinho, querer aquilo que é do próximo, querer ter a vida das pessoas que andam nas redes sociais, porque as redes sociais só servem para mentir, não mostram uma realidade. Segundo passo, para o Espírito Santo jorrar, onde se deve adorar? Em Jerusalém ou no Monte Gerizim? O adorador de verdade, não depende de lugar, de igreja ou de monte. Cantor famoso, pregador famoso. Sabe por quê? Deus não busca a plateia empolgada, mas aquele que mesmo preso no churi, no CDPV, na prova, na perseguição, na humilhação da carne, o adora em espírito e em verdade. Amados, nesse interim, a mulher já estava tão cheia da água viva e do Espírito de Deus, que ela largou até o balde no poço e foi jorrar água para as outras vidas que estava sedenta do Messias. Crente cheio é assim. Crente cheio do Espírito Santo de Deus é assim. Não converso com fulano e tal, não. Não vou passar, não. Se for necessário, vai passar pela rua dele. Crente cheio do Espírito Santo de Deus não fica devendo na barraca, no botequim, na mercearia. Crente não fica devendo. Não vou passar ali não porque eu estou devendo. Não vou passar ali não porque eu não vou com a cara de fulano e tal, não quero nem ver ele. Se eu ver ele, eu saio da graça. Crente cheio do Espírito Santo, ele vive humilhando a carne dele. Quando não é no jejum, é na humildade. Jesus Cristo falou bem assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. É uma coisa que tem que ser aprendido, porque foi uma coisa ensinada pelo mestre, e mestre que é mestre, e senhor que é senhor, como Pedro falou, tu és mestre, senhor, e o próprio Jesus Cristo falou: disseste bem, Pedro, eu sou mestre e senhor, então por que me chama senhor se não faz aquilo que eu mando? Tem que aprender a ser humilde, tem que aprender a se humilhar. Você quer ser cheio, quer jorrar, quer ter para dar, quer estar de pé para ensinar, tem que estar sentado para aprender. Quer estar cheio do Espírito Santo, tem que se botar de joelho, porque tem muito crente por aí achando que ministério é palavra. Ministério não é palavra, ministério é poder. Eu tenho o ministério da palavra, mas ministério que é ministério é do poder de Deus, que é manifesto por através da palavra. O apóstolo Paulo vai dizer que ele não foi ter com os coríntios com filosofias de vã palavra, mas com o evangelho de poder. Aleluias. Agora, a mulher se tornou uma fonte, mas a água viva estava em cima. Observa bem uma coisa. A fonte é um meio por onde a água ela sai. O poço é um meio, o poço é uma fonte, né? O poço é um meio por onde a água sai, ou por onde a água está, ou permanece. Todavia, a fonte, ela é a porta que emana, ela é a boca que emana, ela é o orifício, o meio por onde vai sair aquilo que está contido dentro, aquilo que nasce dentro, é a fonte. Mas a fonte em si, ela pode ser uma fonte seca. Ou pode ser uma fonte de água morta, de água que não serve para nada, de água poluída, de água não potável. Porque é uma fonte, mas a qualidade é da água. A qualidade da água é que manda. O que vai sair dessa fonte é o que manda. Aí a Bíblia vai dizer assim, que a boca só vai falar o que o coração está cheio. Se a fonte for ruim, se o manancial for ruim, o que vai sair da fonte vai ser ruim. Mas se o manancial for bom, o que vai sair do manancial vai ser bom. E o que é fonte e o que é o manancial? O manancial é onde emana, é onde nasce ou está a jazida das águas, que quando elas descem ao seio da terra,
Elas ficam em bolsas, em depressões embaixo da terra, acumuladas. E são grandes depressões, são grandes jazidas de água. É um manancial. Já vem da palavra emanar. É da onde ela está. Em grande quantidade, em grande possessão, armazenada, inesgotavelmente. Porque é uma jazida. Na verdade, a mesma jazida ela não produz. Ela recebe para poder emanar pelos lençóis freáticos para sair pelas fontes. Então, pensando dessa forma, Jeremias, no seu capítulo 2, no seu versículo 13, vai dizer bem assim. Jeremias, no seu capítulo 2, no seu versículo 13, quem puder me acompanha aí, vai estar dizendo bem assim. Porque o meu povo fez duas maldades. Fez duas, não foi uma não, foi duas maldades. A mim me deixaram, foi uma maldade. Deixou o Senhor. O manancial de águas vivas. O Senhor Deus não é fonte, ele é manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Cisterna furada. Tem pessoas que estão deixando Deus para seguir homem. Cisterna. É aquelas pessoas que tem só para si, não tem para oferecer. Cisterna é um buraco onde você bota a água para estar utilizando. Acabou, secou, não tem mais. Mas o Senhor, ele é manancial. Ele é onde está toda a unção. Ele é onde que está toda a saciação do Espírito Santo. É Deus. Você pode fechar com Edir Macedo, você pode fechar com Dalai Lama, pode fechar com o Papa Bento V, você pode fechar com o homem mais eloquente do mundo, com Júnior Trovão, mas se você não tiver fechado em comunhão com Deus, você é uma cisterna que não detém água. Vai precisar sempre de estar indo em cultos eloquentes, vai estar precisando estar sempre ouvindo palavras poderosas, vai estar precisando estar sempre recebendo oração, vai precisar de sempre estar em grandes movimentos para sentir cheio. Aí vai no encontro disso, vai no encontro daquilo, vai no vale disso, vai no vale daquilo, vai no monte disso, vai no monte daquilo. Vai precisar de estar sempre buscando onde não vai poder te dar saciamento. Mas o crente que está em comunhão com Deus, que vive com Deus, tem um compromisso com Deus, que é fonte, além de ter para dar, aonde ele estiver, ele é adorador. Pode ninguém ser crente naquele trabalho, mas ele está ali, ele está cheio. Pode todas as igrejas fechar por causa da pandemia, mas ele está dentro da casa dele, está cheio. Está pregando de máscara dentro do ônibus, está pregando de máscara nos terminais, está pregando de máscara nas filas dos hospitais, dos presídios, porque ele está cheio, ele não consegue conter, senão ele vai inchar. Aí ele tem que abrir a boca, ele tem que jorrar. Unge a minha cabeça com óleo para que o meu cálice se transborde. Ele está transbordante, ele está indo além das bordas. Não tem como conter um crente cheio. Eu fico vendo Pedro, Paulo e Silas na prisão. Não, a prisão não era a igreja. Era um local de dificuldade. Era um local sinistro. Era um local de dificuldade, de limitações, de esculacho.
Mas eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus e não ligaram para o ambiente, para suas costas quentes das chibatadas, porque pelo medo do que ia acontecer, o que eles estavam vivendo no momento era um culto a Deus, estava louvando, adorando a Deus, que esqueceram que estava na prisão, a alegria do Espírito Santo desceu, o negócio começou a mover, sacudiu e Deus operou. Dois pecados. A mim me deixaram o manancial de água viva e cavaram cisterna. Quando o homem deixa de buscar Deus, que é manancial, e vai buscar cisterna, ele está cometendo pecado. Quando o homem começa a pensar que para ele ter Deus, ele precisa ir no show do cantor famoso, precisa ir lá na igreja do pregador famoso para ele sentir Deus, o homem começa a pecar. Porque o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, que estava lá na fonte de Jacó. O homem tem que buscar Jesus. Se Jesus estiver na boca daquela fonte, amém. Mas se você for fonte, vai buscar pecador. Porque que se você é crente e está indo na fonte buscar, se você está precisando, vá. Mas o chamado é para você ser fonte. Não é para você ser cisterna. A mulher era cisterna. Ela estava no monte adorando, mas estava em pecado. Quando ela parou diante da fonte, ela foi cheia, que esqueceu até o baldinho de pegar água na cisterna. E ela foi levar e jorrar lá no meio do teu povo. Aí vai dizer, no livro de Êxodo, no seu capítulo 17, no seu versículo 6, Êxodo capítulo 17, versículo 6, que o povo começou a sentir sede. O povo começou a sentir sede. E no Velho Testamento, a lei e as histórias apontavam tudo para Jesus. É um simbolismo, uma tipologia de Cristo no Novo Testamento. O livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 4, vai dizer que todas as coisas do passado são sombras das coisas do futuro, ou seja, do presente. Aí vai dizer bem assim, no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 6. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante de todos os olhos anciões de Israel. O Senhor disse, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha. A rocha era a fonte, mas a fonte agora não estava embaixo, no lençol freático, que é onde está o elemento físico. O negócio agora é espiritual. Se você estiver buscando manancial na terra, manancial no físico, entrando em igreja de telão de 500 polegadas, com show, com luzes artificiais, fumaça para te impressionar, para te arrepiar, eu quero dizer para você que você está buscando elementos da terra. O livro de Colossenses, capítulo 3, buscai as coisas que são do alto. E ali há o manancial, como está escrito no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 3, o manancial, ela está sobre a rocha. Aí Moisés deveria ferir a rocha. O simbolismo de Jesus Cristo na cruz. Ferir a rocha era o simbolismo de Jesus Cristo na cruz.